Fala galera do YouTube! Hoje nós vamos falar sobre hard rock. Hoje nós vamos fazer um top 5 das bandas que mais marcaram a minha vida. Vale lembrar que essa lista de 5 bandas são 5 bandas que marcaram a minha vida, ou seja, é uma lista pessoal. Falou? Então roda a vinheta. Vamos de King Cobra. O King Cobra foi uma banda muito injustiçada na década de 80, uma banda liderada pelo Mark Free, e na bateria tinha o Carmine Appice, que por sinal é irmão do Vinny Appice, que tocou bateria com Black Sabbath. O King Cobra gravou 2 discos, um deles o Ready to Strike, que é um excelente álbum, e é uma banda que flerta entre o hard e o AOR, que seria um estilo mais, digamos assim, mais adulto do hard rock, O visual da banda era bem glam, ou seja, era bem aqueles cabelos armados, maquiagem, E o King Cobra conseguiu emplacar uma música que foi Iron Eagle, Never Say Die Iron Eagle, na trilha de um filme chamado Águias de Fogo, que é um filme, digamos, é um sub-Top Gun, digamos assim, Porque é uma produção que era inspirada no Top Gun, veio depois, e era uma produção assim, com menos dinheiro, digamos assim, entre aspas. E o curioso do King Cobra é que a banda acabou, cada um seguiu o seu caminho, O Mark Free, que é o vocalista, gravou um disco que pra mim foi um dos meus favoritos, que é o Long Way From Love. É um disco bom pra caramba. E uma curiosidade sobre o próprio Mark, é que o Mark passou no final da década de 90 por uma cirurgia de mudança de sexo. Então o Mark Free hoje ele é atende por Marcy Free, como nome social dela, Hoje é uma mulher transexual, E a curiosidade maior é que o vozeirão do Mark continua na Marcy. Então, tipo assim, ele tá com uma banda chamada Unholy Child, que é boa pra caramba, ele não ela, E a voz é a mesma. Então fica aí a 5ª banda favorita, King Cobra. Em 4º lugar, Nelson Brothers, ou Irmãos Nelson. O grupo, que era liderado pelos gêmeos Matthew e Gunnar Nelson, tocou em terras tupiniquins. Eles não fizeram show no Brasil, mas pasmem, eles tocaram no Viva a Noite, comandado por Augusto Liberato, o Gugu, no SBT na década de 80. E o Nelson é uma banda que eu particularmente acho muito legal, é um hard rock bem mais pop do que o King Cobra, que foi a 5ª, E o interessante do Nelson é a questão do grupo estar no Guinness, que é o livro dos recordes, Porque o que acontece ali, qual o recorde que o Nelson quebrou, A família Nelson ela conseguiu emplacar, no caso, 3 singles no topo das paradas em 3 gerações. Então começou lá com Ozzy Nelson, que era o avô, passou pelo Rick Nelson, que era o pai, cantor da década de 50, até bem conhecido na década de 50, 60, e depois os gêmeos, na década de 80. Então fica aí uma ótima dica, uma ótima banda, e indico aí o álbum After the Rain, que eu acho maravilhoso. Em 3º lugar, vou falar de uma banda gospel, white metal, metal gospel, hard rock, poser, que é o Stryper. Eu particularmente eu sou super fã desse grupo, mesmo com aquelas roupas de abelhas que eles usavam, preto e amarelo, E é curioso que eu tive a honra de entrevistar o ex-baixista, o Tim Gaines, e eu perguntei ao Tim, o porquê do preto e amarelo, e ele me respondeu porque a gente achava legal. Ou seja, não tinha um motivo, E o Stryper é uma ótima banda, eu gosto pra caramba. Não tenho um disco favorito, todos são muito bons. E o curioso deles é que era uma roupagem gospel, A gente vê as bandas seculares tacando baquetas, tacando palhetas pro público, E eles não, eles tacavam bíblias. E a banda acabou na década de 90, porque o que aconteceu ali? Os músicos começaram a cair em tentação. Como assim? Tudo que eles pregavam, que era errado, eles faziam.
Então teve envolvimento com drogas, com álcool, e nisso a banda foi quebrando, até que acabou. E graças a Deus o Stryper voltou, acho que foi em 2000, 2001, tocou no Brasil. No número 2, cito Poison. É até estranho as pessoas que me conhecem há muito tempo verem eu citando Poison, que é uma das minhas bandas favoritas, no número 2 de uma lista, né? Mas eu vou dizer o porquê. O Poison, ele foi a primeira banda que eu escutei de rock. Eu me lembro que na época, criança, 91, tinha 9 anos de idade, eu tava naquela fase do ouvir, sei lá, Sérgio Malandro, Balão Mágico e por aí vai, né? Deixando de ouvir esse tipo de música. E eu me lembro que eu me deparei com 2 discos. Um foi O Tempo Não Para do Cazuza e o outro foi o Flesh and Blood do Poison. E o disco do Poison mudou minha vida 100%. Então foi aí que eu comecei a ouvir rock, né? E eu pegava aquele disco, olhava assim e tal, pô, que legal, os caras ali fazendo um som diferente, um som que ao mesmo tempo era pesado, ao mesmo tempo era pop. E eu comecei a acompanhar o Poison na MTV, na época que era na TV aberta, né? E eu via, tipo assim, o Bret Michaels e tal, pô, de Harley Davidson, carro esportivo, cheio de mulher em volta, tipo aquelas mulheres de Baywatch, né? Desculpa a expressão que eu vou usar, mas com peitudas, né? Com seios grandes, né? E eu ficava assim, caramba, cara, que legal, quero ser esse cara quando crescer. E virei fã mesmo. Só que meu conhecimento do Poison era o que? Era o que eu tinha acesso. Naquela época não tinha internet. Então meu acesso era o que? Era uma fitinha cassete que eu gravei de um vinil de um amigo meu, que era o Flesh and Blood, né? E os clipes da MTV, né? No caso, naquela época eram o Skinny Up, o Rise the Wind e o Something to Believe in. O terceiro tocava direto, né? A baladinha do Poison. E bom, os anos passaram, década de 90, né? Final da década de 90. Um amigo meu começa a trabalhar, abrir uma lojinha de CD, né? Começa a trabalhar com importação também. Aí eu falei, cara, eu vou comprar tudo que eu sempre tive vontade de comprar. E desatei a comprar CD do Poison. Pedi o Open Up C&A, o Native Tongue, né? Que por sinal pra mim é o segundo melhor disco deles. E pedi um tal do Look What the Cat Dragged In. E eu, tipo assim, eu sabia do disco e tal, conhecia assim e tal. Já sabia que o Poison era uma banda glam, né? Tipo, bem exagerada, né? Mas quando eu pego a capa, eu, tipo assim, eu olho e falo, meio sem graça, né? Falo até com meu amigo até, eu falo, cara, são 4 drag queens, né? E ele até comentou a história que ele pegou a capa, mostrou pro pai e falou assim, olha, banda de mulher. E o pai falou, são bonitas, hein? E não eram mulheres, eram uns caras do Poison, né? E eu pensei assim, pô, tudo bem, deixa os caras lá, deixa os caras usarem cabelo cheio de laque, maquiagem no rosto, eu curto o som, né? E eu achei engraçado assim que eu resolvi pesquisar o porquê do movimento glam, né? E essa história toda começa lá atrás com o David Bowie, né? E no caso do Poison já foi uma visão diferente do David Bowie. O David Bowie era uma questão de liberação sexual e o Poison tinha uma relação com o sexo, mas era uma questão de tabu, né? Por quê? Porque o Poison queria chocar as sociedades conservadoras americanas. Então, tipo assim, com a peluda é mega sexista, os caras vestidos de mulher do lado de mulheres bonitas. Então o que eles queriam dizer ali? Eu me visto de mulher, mas pego a sua filha. Era exatamente isso. E eu achava até engraçado, né? Até meio embatudo. Aí quando chega o Flesh and Blood e o Native Tongue, que foram os últimos, né? Aí vem um Poison maduro, né? Um Poison com visual mais sóbrio, né? Com o Cissy DeVille, que era o guitarrista, ele melhorou pra caramba, né? O Cissy tocou até o Flesh and Blood, o Native Tongue, que já foi o Rich Kotzen, que por sinal o Rich Kotzen foi culpado pelo término da banda na década de 90, quando o Poison veio no Hollywood Rock, aqui no Rio, né? E o Rick Rocket, que é o baterista, descobriu que a mulher dele, a namorada dele, o traía com o Rich Kotzen. E aí teve um barraco, né? E a banda acabou naquele ato, né? Retornando em 2000, aí com a formação original, aí gravando outros discos, né? Desses discos, o mais conhecido é o Holy Weird, que eu acho um disco até legal, mas não é nem um terço do que foi o Poison na década de 90. E o curioso do Poison, né? É a questão do primeiro guitarrista. Bom, todo mundo olha o Cissy DeVille e fala, pô, foi o Cissy. Mas, tipo assim, o Poison recusou o Slash do Guns N' Roses. Por quê?
porque segundo a banda o Slash era feio demais para tocar no Poison. Então o primeiro guitarrista do Poison foi esqueci o nome dele, foi um guitarrista que não emplacou na banda, ele ficou muito pouco tempo e saiu, né? E quando veio a seletiva para escolher um novo músico, veio o Slash, perdeu no teste, aí veio o Cis DeVille, que tinha um visual adequado e ficou na banda. Então o Poison era o número 2. E no topo, que rufem os tambores. Bom, pra quem curte rock, eu tô falando de glam rock, hard rock, hair metal, as pessoas estão pensando em duas bandas, ou Guns ou Kiss. Eu não sou fã do Guns, até porque tinha uma rixa pessoal do Guns com Poison, né? O Axl falava mal pra caramba do Rick Rocket, que é o baterista, e eu ficava assim, pô, que cara bobo, entendeu? Então eu nunca tive uma paixão pelo Guns N' Roses. Tem hits, né? Welcome to the Jungle é um deles que eu acho sensacional. Eu volta e meia eu escuto Guns, inclusive em casa, no trânsito, gosto. Mas eu fico com Kiss, como minha banda favorita, né? Por que eu escolhi o Kiss? Bom, Kiss quebrou paradigmas no início, né? Com a questão das máscaras. Eu quando criança, eu vi o clipe de I Love It Loud e eu falava, né? No início eu falava que ia ser o Bret Michaels, e quando eu conheci o Kiss eu falava que ia ser o Paul Stanley. Que droga, né? Logo o Paul Stanley. Mas porque eu achava o Paul Stanley o guitarrista, pose, plantava cambalhota tocando guitarra, fazia e acontecia, né? E era só um presepeiro, né? E o engraçado do Kiss, na minha infância eu tinha medo do Gene Simons. Eu via lá o demônio com a língua pra fora e falava, caramba, virando o olho, né? Eu falava, caramba, que parada sinistra. E realmente tinha medo do Gene Simons. E eu quis, né? Eu no início achava que era uma banda satânica, isso na minha adolescência, né? Tinham milhões de histórias que o Kiss pisava em pintinho vivo, matava os pintos, né? Que o Kiss comia morcego, mas isso não era coisa do Kiss, era coisa do Ozzy, né? Do Ozzy Osbourne, ex-Black Sabbath. E eu ficava assim, pô, parada macabra. E eu comecei a ler, né, aos poucos as letras do Kiss e comecei a ver que não era nada do que falavam. E eu comecei a gostar realmente. Então, quando o Kiss tira as máscaras, né, e mostra a cara ali na década de 80 e tal, 90, né, eu costumo dizer que foi uma grande jogada de marketing, foi uma fase que eu achei fabulosa. Eu gosto até mais do Kiss sem máscara do que do Kiss com máscara. Geralmente os fãs gostam do Kiss mascarado, né? Mas eu acho que Lick It Up, Animalize, Asylum, Revenge são discos fabulosos, entendeu? Hot in the Shade, mas eu fico assim, cara, não tem um disco ruim do Kiss. Eu me lembro do meu irmão, a gente quando era mais novo, né, ele falava assim, eu acho que o Kiss ele é uma banda de altos e baixos, ele tem metade de disco bom, metade de disco ruim. Porque ele achava que o Gene Simons era o cara da banda e o Paul Stanley era o cara presepeiro, que não era grandes coisas, né? E eu sempre achei o Paul Stanley muito mais vocalista que o Gene Simons. Então eu ficava assim, cara, Kiss também é fabuloso. E fora, né, os bateristas que tocaram, Peter Criss não era um grande baterista, mas eu toco bateria e ver o Eric Singer e ver o Eric Carr, pra mim o Eric Carr é o meu favorito, eu falo, caramba, é maravilhoso, né? Então, o número 1 aí, a minha banda favorita de hard rock é o Kiss. E o Guns me perdoe, mas o Kiss está anos-luz na frente do Guns. Eu sei que isso vai gerar polêmica para alguns. Então é isso, pessoal. Eu deixo aquele abraço para quem está vendo. Se inscreva, dê o joinha de novo. E conta uma história sua sobre o hard rock, tá bom? Aquele abraço. Tchau!